Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Na videoaula anterior, deixei para vocês, alguns números para vocês decomporem em fatores primos, não é verdade? Vamos fazer a correção? Olha só, 1024 por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Isso seria o quê? 2 elevado à 10ª potência. Porque se você contar aqui, você vai ver o quê? Que tem 10 algarismos 2. E por que eu comecei por 2 aqui? Lembra que eu falei com vocês que são só números primos. E toda vez que for par, eu tenho que começar por 2. E sempre que continuar com o número par, eu tenho que continuar essa divisão por 2. 180 por 2, 90, por 2, 45. Agora já virou um número ímpar, então eu tento por 3. O que eu tenho que fazer aqui? Pensar, 45 dá por 3? Vamos ver. 5 mais 4, 9. Se 9 dá por 3, 45 também dá. Aí você tem que lembrar daquela regrinha de divisibilidade. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. E 5 por 5, 1. Isso é o que então, gente? 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Porque o 2 apareceu 2 vezes, o 3 2 vezes, desculpa, e o 5 apenas uma vez. Vamos lá ao 300. 300 dividido por 2, 150, por 2, 75, por 3, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Isso é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Agora vocês estão vendo a importância de a gente saber as regras de divisibilidade, como que vai auxiliar nessas atividades? 270 por 2, 135, por 3, 45, por 3, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Não é difícil, não é verdade? Vamos agora aqui. 120 por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Isso é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 920 por 2, 460, por 2, 230, por 2, 115, por 5, 23 e por 23, 1. Isso é 2 ao cubo, porque o 2 aparece 3 vezes, vezes 5 vezes 23. 600 por 2, 300, por 2, 150, por 2, 75, por 3, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Isso seria 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 625 por 5, 125, por 5, 25, por 5, 5 e por 5, 1. 5 elevado à 4ª potência. 35 por 5, 7, por 7, 1. 5 vezes 7. 94 por 2, 47 e por 47, 1. 2 vezes 47. 70 por 2, 35, por 5, 7 e por 7, 1. 2 vezes 5 vezes 7. 400 por 2, 200, por 2, 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 e por 5, 1. 2 elevado à 4ª potência vezes 5 ao quadrado. Agora, gente, nós vamos falar sobre um outro assunto chamado máximo divisor comum, tá bom? Vamos falar, é só pensar, máximo. Máximo é o quê? O maior. Divisor, os divisores. Comum, igual. O que nós temos em comum? O que nós temos igual, parecido. Então, vamos lá. Aqui eu só dei uma exemplificação de MDC, mas nós vamos conversar a partir daqui. Olha aqui. 2 números naturais sempre têm divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns de 36 e 90 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Dentre eles, 18 é o maior. Então, chamamos o 18 de máximo divisor comum de 36 e 90 e indicamos por MDC de 36 e 90, 18. Não entendi, Ana Paula? Vamos lá. Vamos achar todos os divisores de 36, ok? Depois vamos achar todos os divisores de 90. Esse símbolozinho aqui, ele significa interseção. Interseção quer dizer o que tem em comum. Então, quais números em comum entre os divisores de 36 e de 90? São os números 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Ou seja, aqui, ó, repetiu 1
repetiu o 2, tá vendo? Eles são em comum. Repetiu o 3, o 6, o 9 e o 18. O maior deles não é o 18? Ou seja, ele é o máximo divisor comum. Olha só, nós temos 3 maneiras de achar esse máximo divisor comum. Essa primeira maneira que eu expliquei para vocês, né, encontrando o conjunto dos divisores, que eu expliquei no slide anterior. Uma segunda maneira, calculando através da decomposição. Como assim, Ana Paula? O modo de calcular o MDC de 2 ou mais números é utilizar a decomposição desses números em fatores primos. Decompomos os números em fatores primos e o MDC é o produto dos fatores comuns. Acompanhe o cálculo do MDC entre 36 e 90. Olha aqui, gente. Quando eu decomponho o 36, igual como eu fiz ali na correção das atividades, faço o traço e faço a decomposição. É o quê? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E o 90 é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. É a mesma coisa aqui, ó, que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E o 90, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O MDC é o produto dos fatores primos comuns com menor expoente. Como assim, Ana Paula? Olha só, o 2, ele é comum? Ele é. Só que tem o elevado ao quadrado e o elevado a 1, né? Porque quando não tem nada é 1. Ele entra com o menor expoente. O 3, ele é comum? Ele aparece tanto aqui em cima quanto embaixo? Aparece. Então, eu coloco vezes 3. Como tá os 2 ao quadrado, então eu coloco ao quadrado. O 5 eu posso colocar? Não, porque o 5 não é comum entre os dois. Essa segunda forma de achar o MDC é o quê? Nós colocamos os fatores comuns, tá? Com menor expoente. E assim a gente resolve. 2 vezes, quando que é 3 ao quadrado? 9. 2 vezes 9, 18. Tá vendo? E agora eu vou mostrar para vocês a forma mais fácil e a forma que nós mais utilizamos. Mas vocês precisam saber as outras, porque tem exercícios que o número já vem decomposto e te pede só para achar o MDC. Então, você não precisa formar o número para fazer esse processo aqui. Você tem que saber que são os fatores comuns com menor expoente, tá? Mas olha o cálculo do MDC pelo processo das divisões sucessivas. Eu faço 2 traços, depois na horizontal, depois eu venho com traços na vertical. Ana Paula, quantos traços na vertical? Depende do número, dos números que nós vamos achar o MDC. Faz uns 4. Depois, se for precisando, você faz mais. E o que você tem que fazer? Você pega o maior número e divide pelo menor. Olha aqui, 90 dividido por 36 vai dar 2. E vai restar quanto? 18. Eu repito 18 na frente do 36 e faço 36 dividido por 18 e coloco o resultado ali em cima, 2. E o resto vai ser 0. Toda vez que eu achar o meu resto aqui embaixo, que o meu resto aqui embaixo for 0, o MDC é esse último número na linha do meio. Ou seja, MDC aqui de 90 e 36, 18. Olha um segundo exemplo de MDC de 100 e 15. Eu faço as linhas na horizontal, as linhas na vertical, coloco o número... Ah, tá. Antes disso, vamos nomear essas linhas. A linha de cima é a linha do quociente. E a linha de baixo é a linha do resto. Então, vocês têm que entender essas linhas. Olha aqui, eu coloco o maior número e depois o menor. E faço 100 dividido por 15 dá quanto? 6. Não é na linha do quociente ali que eu coloco a resposta. E sobra quanto? Sobra 10, porque 6 vezes 15 é 90. 90 para 100 é 10. Eu vou repetir o 10 na linha do meio. 15 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10 e sobra 5. Repito 5 na linha do meio. 10 dividido por 5 dá 2 e resta 0, porque 2 vezes 5 é 10. Quando você chegar a 0 aqui, você termina o seu cálculo. E o MDC é o último número da linha do meio. Viu como que é tranquilo? Olha aqui, eu deixei mais alguns exemplos para vocês entenderem esses cálculos de MDC. Olha aqui, calcule o MDC de 36 e 84. Eu fatoro 36, eu fatoro 84. 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 84 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Na segunda forma de calcular o MDC, eu expliquei para vocês que são os fatores comuns com menor expoente. Comum aqui, ó, é o 2, não é o expoente que eu olho não, tá, gente? Eu olho o número. É o 2, tá vendo? E como os dois estão elevados ao quadrado, eu coloco ao quadrado.
e o 3, só que um está elevado ao quadrado e o outro está elevado a 1. Eu coloco elevado a 1, porque eu coloco com o menor expoente. O 7 eu posso colocar aqui no fator comum deles? Não, porque o 7 não é comum. Então, ficou 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Ou seja, MDC de 36 e 84, 12. Olha só agora um exemplo utilizando a terceira maneira, de 66 e 40. 66 dividido por 40 dá 1 e sobra 26. Eu repito 26 no meio. Gente, acompanha o cursor comigo. 40 dividido por 26 dá 1 e sobra 14. Eu repito 14. 26 dividido por 14 dá 1 e sobra 12. Eu repito 12. 14 dividido por 12 dá 1 e sobra 2. Eu repito 2. 12 dividido por 2 dá 6 e resta 0. Colocou o 0 aqui, gente, restou 0. O MDC é o último número aqui do meio. Simples, não é? Olha aqui. MDC de 100 e 25. 100 dividido por 25 dá 4 e sobra 20. Repito 20. 25 dividido por 20 dá 1 e sobra 5. Repito 5. 20 dividido por 5 dá 4 e resta 0. Restou 0 aqui, o MDC é esse último número aqui, 5. Olha aqui, mais um exemplo. MDC de 72 e 48. 72 dividido por 48 dá 1 e sobra 24. Repito 24. 48 dividido por 24 dá 2 e sobra 0. Se aqui tem o 0, a resposta então vai ser 24, correto? Mais um. MDC de 48 e 36. 48 dividido por 36 dá 1 e resta 12. Repito 12. 36 por 12 dá 3 e resta 0. Apareceu o 0 aqui, o MDC é o último número da linha do meio. Gente, viu que não é difícil? Agora eu vou mostrar para vocês quando for MDC de 3 números, ou seja, eu quero achar o máximo divisor comum de 3 números. O que eu faço? Primeiro, eu pego esses 2 primeiros números aqui e acho o MDC dele. Eu posso fazer através daquele quadro de divisões sucessivas. Então, um MDC de 50 e 40 vai dar 10. Eu fazendo lá passo a passo, eu vou ver que vai dar 10. Depois, eu pego o terceiro número e o resultado do MDC dos 2 primeiros e faço o cálculo. O MDC de 10 com o último número, que é 95, deu 5. Isso quer dizer, então, que o MDC desses 3 números aqui é 5. Viu como que é tranquilo? O que você tem que fazer primeiro, então? Pega os 2 primeiros números e acha o MDC deles. Depois que você encontrar, você pega o terceiro número e faz com o MDC do resultado dos 2 primeiros. Viu como que é tranquilo? Olha só. Podemos também fazer problemas envolvendo o MDC. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que os funcionários cortassem o pano em partes iguais de maior comprimento. Se são partes iguais e maior comprimento, eu tenho que dividir esses 2 números por qual, gente? Pelo máximo divisor comum dos 2. Como ele poderá resolver essa situação? Devemos encontrar, então, o máximo divisor comum entre 156 e 234. Esse valor corresponderá à medida do comprimento desejado. Portanto, os retalhos podem ter 78 centímetros de comprimento, ok? Faça você esse cálculo em seu caderno. Eu só expliquei, falei o que eu fiz, que foi o MDC, mas eu quero que vocês façam esse cálculo. Esse valor aqui tá certo? É um desafio que eu estou lançando para vocês. Vai lá e confere se tá certinho. Se o MDC de 234 e 156 é realmente 78, tá bom? Deixarei para vocês, nessa videoaula, algumas atividades, exercícios utilizando, mas eu quero que vocês façam utilizando aquela terceira forma, que é das divisões sucessivas. Eu quero que vocês encontrem o MDC de 35 e 40, 12 e 60, 25 e 60, 20, 30 e 25, 40 e 30, 12, 30 e 60, ok? E lanço um desafio para vocês também, que é esse problema. Você não precisa fazer a cópia desse problema no caderno.
Se você quiser, é melhor, mas não é obrigatório. Eu não estou indicando, faça a cópia. Eu estou sugerindo. E é o que, gente? Uma empresa de logística é composta de 3 áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número, ou seja, um número comum de funcionários com o maior número possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipe. Gente, tente fazer, coloque no caderno, vamos ver quem consegue e na próxima videoaula eu volto corrigindo, tá bom? Fiquem com Deus, foi muito bom estar com vocês, principalmente assim, com um conhecimento novo, né, que é esse MDC, mas queria ser de forma presencial, mas só de saber que está chegando até vocês, eu já fico feliz, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.